Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que todo mundo acha que conhece bem: a graça. É uma palavra que está sempre na nossa boca, mas será que aquela definição mais comum conta a história toda? Bora investigar isso juntos. E a pergunta central que vai guiar a nossa conversa é essa aí: o que é a graça divina de verdade? E olha, já adianto que a resposta pode levar a gente para um lugar muito mais profundo e transformador do que a ideia que a gente já tem na cabeça. Então, vamos começar pelo começo, né? A definição mais conhecida, aquela que todo mundo aprende, é essa. Graça é um favor imerecido. Ou seja, é receber um perdão, um presente de Deus que, vamos ser sinceros, a gente não fez por merecer. Só familiar, não é? Pois é, esse é o nosso ponto de partida. Só que é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A fonte dessa nossa análise joga uma pergunta na mesa. Tá, mas essa definição ela tá completa mesmo? Na verdade, o autor vai além. Ele chama essa visão de superficial e até de equivocada, porque ela simplesmente não captura o propósito real da graça. E o que a gente tem aqui são duas visões que batem de frente. De um lado, a ideia comum: graça é um favor que a gente não merece, um perdão pelos erros. Ponto. Mas do outro lado tem essa outra proposta, muito mais profunda: a graça como capacitação, como um compartilhamento da própria natureza de Deus. A diferença é gigante. E para testar essa definição de favor imerecido, a análise traz um argumento, olha, bem provocador. Pensa nisso aqui. O diabo, para existir, depende exclusivamente de Deus. Aí vem a pergunta que dá um nó na cabeça. Se ele não merece existir, mas continua existindo, então, tecnicamente, ele está recebendo um favor imerecido, certo? A gente pode chamar isso de graça de Deus? Essa pergunta meio que desmonta a nossa definição inicial e força a gente a ir mais fundo. Fica claro, então, que a gente precisa ir além da ideia de um simples perdão. O verdadeiro sentido da graça, como a gente vai ver agora, é algo muito mais ativo, mais dinâmico, é poder. Poder para a transformação. Lá no grego original, a palavra é charis, e a definição proposta aqui é que a graça é uma capacitação divina. Pensa bem no que isso significa. É Deus compartilhando a própria natureza dele com a gente para que a gente possa ser favorável aos outros do mesmo jeito que ele foi conosco. O jogo muda. Não é só sobre receber um favor, é sobre se tornar um favor. E olha, essa ideia de compartilhar a natureza divina não é uma invenção moderna, não. Tá lá nas Escrituras. A segunda carta de Pedro diz que fomos chamados para nos tornarmos participantes da natureza divina. É a confirmação perfeita. Graça é um poder que nos transforma de dentro para fora. Certo. Agora a gente precisa tocar num ponto super importante, um mal-entendido muito comum. Se a graça é um presente, então quer dizer que a gente tem uma licença para pecar? A resposta é um sonoro não. De jeito nenhum. A graça não é uma desculpa para o erro. É a liberdade do poder que o erro tem sobre nós. E não tem argumento mais definitivo contra essa ideia torta do que o do apóstolo Paulo, lá em Romanos. Ele pergunta, na lata: então a gente vai continuar no pecado para que a graça aumente? E ele mesmo responde: de modo nenhum. É isso. A graça liberta do pecado, não dá um passe livre para a gente morar nele. Certo. E na prática, como isso funciona no dia a dia? Se a gente entende que a graça é essa capacitação, como isso muda a nossa resposta a ela? Vamos explorar isso agora. Para entender a resposta certa, a gente precisa separar duas coisas que parecem iguais, mas não são: satisfação e gratidão. Pensa assim, a satisfação é sobre mim. É um sentimento passivo, temporário e que não produz nada. Já a gratidão é diferente. Ela é ativa, é uma responsabilidade. O foco dela é no outro e ela sempre, sempre gera ação, gera fruto. A verdadeira graça inspira uma gratidão que se move. A análise usa uma analogia muito boa para deixar isso claro. Imagina a cena. Uma pessoa em situação de rua com problemas de alcoolismo pede uma bebida. A primeira opção, a da satisfação, seria o quê? Dar a bebida. Resolve na hora, dá um alívio, mas amanhã está tudo igual. Nada muda. A segunda opção, a da graça, é oferecer ajuda de verdade, um caminho para a transformação. E isso é a graça em ação. É capacitar, não só satisfazer um desejo imediato. E claro, se a gente muda o jeito de ver a graça, a gente tem que mudar o jeito de ver a salvação também. Porque pensa bem, se a graça é o poder que transforma, então a salvação tem que ser o processo dessa transformação, não é mesmo? A visão comum é que a salvação é tipo um bilhete para o céu, uma garantia para o futuro, para depois que a gente morrer.
Mas essa outra visão, a transformada, diz que salvação é uma vida nova que começa agora, hoje. E o objetivo é manifestar as qualidades, as virtudes de Deus aqui mesmo, na Terra. E isso nos leva a uma frase que, olha, resume tudo de forma brilhante. O céu não é um destino, o céu é uma origem. Quer dizer, a salvação não é sobre ir para um lugar, é sobre viver a partir de um lugar diferente, trazendo essa realidade para a nossa vida aqui e agora. Ok, então como é que a gente sabe que a graça está agindo? Qual é a prova, a evidência visível, o resultado final disso tudo? Bom, o fruto da graça verdadeira a gente consegue ver. Ela nos capacita para fazer o bem. Ela nos transforma no que o texto original chama de poema, uma obra-prima, sabe? Criada para um propósito. Ela nos ensina a viver de um jeito mais sensato, mais justo. No fim das contas, graça não é uma transação comercial com Deus. É um testemunho, uma vida que fala por si só. E aqui a gente amarra tudo. O grande propósito da graça é esse, tornar o Deus que a gente não vê visível. Como? Através das nossas ações, dos nossos relacionamentos. É sobre ser um espelho, um reflexo daquela natureza divina que foi compartilhada com a gente. E para fechar, a gente fica com uma última pergunta. Mas não é uma pergunta para ser respondida com palavras, aqui e agora. É uma pergunta para ser vivida. Como a graça se torna visível através da gente? A resposta para isso, pelo visto, não está num discurso, está numa vida transformada.